Ontem nós paramos nesse áudio aqui, que eu não lembro se vocês assistiram tudo, então eu vou colocar de novo. Relacionar árabes e muçulmanos é um impulso comum, mas essa correlação sempre existe? Ela é importante? Quais são os pontos comuns entre a religião muçulmana e o mundo árabe? Para entender o que une e o que separa árabes e muçulmanos, é preciso, em primeiro lugar, entender o que define um indivíduo como árabe. Por volta do ano 600 d.C., essa definição era simples. Os árabes estavam principalmente em tribos dispersas pela Península Arábica. Entre eles estava Maomé, que é o fundador da religião muçulmana, que em português também é chamada de Islã. O islamismo unificou as tribos e possibilitou que elas se expandissem, principalmente para o norte da África e o Oriente Médio. Esse deslocamento dos árabes levou consigo, além da religião, os costumes e a língua também. O passar dos séculos foi acompanhado da miscigenação com os povos locais, o que fez com que os árabes deixassem de ser um povo homogêneo. O que se manteve até hoje como elemento comum entre eles é a língua. É ela que define quem faz parte do chamado mundo árabe. Mas pode haver grandes diferenças entre o árabe falado em um país e o falado em outro. Um palestino vai ter dificuldade ao conversar com um marroquino, por exemplo. O que unifica a língua é a escrita do árabe clássico. Ele foi usado para escrever o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. A influência do islamismo no mundo árabe é evidente. Embora existam judeus e cristãos, a maioria dos árabes são muçulmanos. A confusão começa quando se faz a afirmação inversa. Isso porque a maioria dos muçulmanos não são árabes. Quando o islamismo se expandiu, ele foi para além do mundo árabe. No Oriente Médio, por exemplo, o Islã é a principal religião de uma grande diversidade de povos, como os persas no Irã, os turcos, os curdos que estão no Iraque, na Síria, na Turquia e em outros países. Todos esses povos têm alguns pontos em comum com os árabes, mas são povos distintos, com línguas e com costumes próprios. A maioria dos muçulmanos, no entanto, nem sequer está no Oriente Médio. Os 4 países com o maior número absoluto de pessoas que têm o Islã como sua principal religião estão na Ásia: Indonésia, Índia, Paquistão e Bangladesh. Na Índia, eles são uma grande minoria. No contexto dos 1,2 bilhão de habitantes do país, os 170 milhões de muçulmanos são uma religião minoritária. O islamismo também não é homogêneo. Na atual Arábia Saudita, berço dessa religião, a principal corrente é o sunismo, incluindo uma de suas vertentes chamada wahhabismo. No Irã, predomina o xiismo. Cada um tem sua própria interpretação do que é ser muçulmano, e há também diferentes tipos de relação entre a religião e o Estado. A Turquia, por exemplo, é um Estado secular, ou seja, ela não tem leis com motivação religiosa. Por outro lado, o Irã e a Arábia Saudita têm o islamismo como base da constituição desses países. Além das diferentes correntes, a forma de se relacionar com a religião também varia de pessoa para pessoa. Assim como acontece no cristianismo e em outras religiões, há desde praticantes fervorosos e assíduos até os que mantêm uma relação quase apenas cultural com a religião. E há também casos extremos de organizações político-religiosas que desejam impor a religião aos demais e que, para isso, podem promover atentados com o pretexto de defender a sua própria interpretação do Islã. Dentre os 1,5 bilhões de muçulmanos no mundo, dos quais quase 400 milhões são árabes, esses são uma pequena exceção. Então, se a professora perguntar para vocês, todo muçulmano é árabe? Não. E todo árabe é muçulmano? Não, mas a maioria dos árabes são muçulmanos, tá bom? Não são todos, mas a maioria. Vamos lá. Começa a leitura aqui, por favor, Mateus Constantino. A Arábia é uma extensão... O título, meu amor. Localização geográfica. A Arábia é uma extensão península do Oriente Médio. Grande parte do seu território é caracterizado por um clima quente e seco, amenizando no litoral pelas brisas do Oceano Índico ao sul, do Golfo Pérsico a leste e do Mar Vermelho a oeste. Tá bom, então vamos entender. A Arábia é uma grande, ou seja, uma extensa península no Oriente Médio. Então, aqui está a Arábia, né?
A Península Arábica está aqui. Grande parte do seu território possui clima quente e seco. Mas esse clima quente e seco é amenizado por causa das brisas do Oceano Índico, que está ao sul, né? E do Golfo Pérsico a leste, do Mar Vermelho a oeste. Portanto, nessa região predominam os desertos, que estão situados no interior, com dunas, vales de rios secos e o solo é pedregoso. Né? Então, é um local bastante árido, quente, seco, né? Então, nós temos essa região. Aqui veio um mapa grande e eles destacaram aqui a Península Arábica para nós. Então, nós temos aqui a Península Arábica. Aqui o Mar Vermelho, aqui o Golfo de Aden, aqui o Golfo Pérsico e assim por diante. Vamos falar agora, Rafael Veloso, da população da Península Arábica. Pode começar. Os árabes do deserto, também chamados de beduínos, organizavam-se em tribos. Então, peraí que meu negócio está na frente aqui. Em tribos governadas por chefes conhecidos como sheiks. Eram nômades ou seminômades. Criavam carneiros e camelos. Praticavam a pilhagem e, com frequência, eram contratados como escolta de caravanas que atravessavam os desertos, transportando mercadorias do Oriente para o mar e para o mar Mediterrâneo. Então, vamos lá. Os árabes do deserto. Lembrando que nós temos aqui um local seco, quente, com rios secos, o solo é pedregoso. Então, nós estamos falando exatamente disso. Então, os habitantes desse local são chamados beduínos. Eles se organizam em grupos, então, tribos, governada por alguém que tem o nome de sheiks. Eles eram nômades, mudavam de um lugar para o outro, ou seminômades. Quando que eles são seminômades? Quando eles criavam e criam carneiros, camelos e praticam a pilhagem. O que é pilhar? Tia Tânia já contou isso aqui na sala. O que é pilhar? O Rafael Veloso estava ali na esquina, né? Chupando um picolé junto com o Matheus José. A tia Tânia passou e pilhou o Rafael. O que a tia Tânia fez com o Rafael? Matou. Não, não é matou. Não? Não. É o quê? É fazer algum ato de violência? Assim, tipo, empurrar, bater... Não necessariamente. Não necessariamente. Pegou o picolé dele? Não pegou o picolé dele, não, mas pegou os pertences. O celular, o tênis, os óculos então, de sol dele, a camiseta nova dele, a calça dele, né? Então, a tia Tânia pilhou o Rafael. A tia Tânia roubou o Rafael, né? Então, lá no deserto, tinha tribos. E essas tribos, quando elas encontravam alguém que não tinha um suporte, que não tinha, que era fraco, que era frágil, eles pilhavam aquelas pessoas ou aquele grupo de pessoas. Então, eles roubavam aquelas pessoas. Então, muitas vezes estava vindo uma caravana de um local para o outro que ia atravessar a península. Para evitar a pilhagem, o chefe da caravana já contratava esses beduínos para guiá-los pela península, evitando, assim, as pilhagens. Tá? Então o sheik, eles é rico porque eles roubam, tia. Também. Né? Hoje, os sheiks que a gente vê na televisão, eles estão nas cidades, então eles não cometem esse tipo de situação, não. Tá? Então, vamos lá. Eles transportavam mercadorias do Oriente para o Mar Vermelho e para o Mediterrâneo. Então, eram daqui para lá, ó, Mar Vermelho para o Oriente, do Oriente para o Mediterrâneo, do Mediterrâneo para a Arábia Saudita, da Arábia Saudita para o Oriente Médio e assim por diante, tá? A parte oeste, olha, norte,
sul, leste, oeste. Então, aqui é o oeste. Vamos lá. Na parte oeste da península, junto ao litoral do Mar Vermelho, possuía uma população sedentária, estava fixa no local. E ela era organizada em formas de grupos, clãs. Esses grupos, normalmente, eles continham pessoas que eram parentes, muito amigos, e eles desenvolviam uma economia agrícola e mercantil. O que é mercantilismo? O que é mercantil? A palavra mercantil, ela vem de qual palavra? Mercado? Tinha mercadoria? Mercado, mercadoria. E quando eu tenho mercado e mercadoria, eu faço o que com o mercado e com a mercadoria? Vende. Vendo, compro, tenho lucro, às vezes tenho prejuízo. Então, essa civilização a oeste, ela estava localizada próximo ao Mar Vermelho e eram pessoas que faziam comércio, né? Mercadorias, mercado e praticavam agricultura. E tudo que é agrícola que sobra é excedente. E se é excedente, eu também vou comercializar. Observe a figura da pessoa. Olha, o que ele tem na cabeça? Como chama isso? Chama boné? Chama boné? Gente, Não. liga os microfones, gente. Liga, vamos participar da aula. Pode deixar ligado. Quando você tiver barulho, você desliga. Pode deixar tudo ligado na minha aula. Não tem problema. Se precisar, eu peço para desligar. Podem ligar. Liga. Deixa ligado. Tem que participar da aula. Aquilo lá que eles estão usando é um capacete? Não. Não. É um chapéu? Não. É um turbante? É um turbante? Eu não sei o que é um turbante, professor. É um turbante. É um pano que eles vão enrolando. O pano tem praticamente 2 metros. Sabe? O pano é grande, de comprimento. E eles vão enrolando, embutindo as pontas e vão enrolando. Qual é a função daquele turbante? Inicialmente, aquele turbante é para proteger do sol, do calor do deserto, do calor da região. É muito quente. O sol é muito quente. E também quando eles vão ao mercado, que eles não têm uma sacola, eles tiram o turbante da cabeça, amarram as pontas, viram uma sacola. E as mulheres, quando elas têm um bebezinho, e que não tem um carrinho, tem um bebezinho, elas tiram o turbante, amarram as costas e põem os meninos. Então, o turbante tem muitas funções. A principal é proteger do calor, do excesso de sol da região. Ok. Pode agora fechar os microfones. Agora aqui. Representação de um beduíno. Os beduínos correspondem hoje, atualmente, a cerca de 10% dos habitantes do Oriente Médio. Então, ainda temos habitantes nos desertos, naquela região das Arábias? Sim, ainda temos, tá? Vamos lá. Vamos falar de atividade comercial. Antes disso, a tia Tânia quer compartilhar com vocês uma telinha aqui. Vocês vão guardar, para a tia Tânia, esse mapinha aqui na cabeça. A parte alaranjada é a Arábia, né, a Península Arábica. Mar Vermelho. E aqui eu tenho uma cidadezinha que chama Meca e outra que chama Medina. Medina não chamava Medina, chamava Iatribe. Guarda isso. Depois é que ela vai se chamar Medina. Olha que tem uma distância entre elas. Lembra que o local é seco, com pouca chuva ou quase nenhuma. O solo é pedregoso, muito calor, muito seco. Vamos lá. As cidades de Meca e Iatribe, daqui a pouco Iatribe vai chamar? Medina? Medina, né? Então, as cidades de Meca
e a tribo eram importantes. Por que elas eram importantes? Porque elas eram centros comerciais da Arábia, constituindo-se em pontos de passagens das caravanas, né, grupos que iam levando mercadoria de um local para o outro. Essas caravanas se dirigiam para a Palestina, para a Síria, para a Fenícia. Em Meca, existia um sistema de recepção e circulação de mercadorias bastante organizado. Quando eu digo que tinha um sistema de mercadoria bastante organizado, o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um sistema de compra e venda organizado, eu tenho o quê? Mercado? Mercado. Um centro comercial. Patrocínio tem um centro comercial? Sim. Sim. Sim, tem lojas, vende sapato, vende roupas, vende perfume, vende comida, vende sorvete, vende ração para vaca. Então, é um comércio organizado. E lá eles tinham um comércio organizado de compra e venda. Para eu vender, eu tenho que antes comprar? Sim. Sim, porque como que eu vou vender se eu não tenho mercadoria? Então, lá tinha um comércio organizado de compra e venda de mercadorias. Ok, vamos lá. Então, eram importantes centros, constituindo em passagem das caravanas. As pessoas passavam comprando ou vendendo e levavam ou traziam mercadorias para a Palestina ou da Palestina, para a Síria ou da Síria, para a Fenícia ou da Fenícia. Em Meca, existia um sistema de recepção e circulação de mercadorias e era organizado. Por esses mercados, eles compravam e vendiam ouro, marfim, escravos que eram da África, especiarias, cravo, canela, pimenta, noz moscada, açafrão, tecidos do Extremo Oriente, como seda da China, produtos como os perfumes aromáticos, incensos da própria Arábia, tecidos, armas, cereais e azeite, principalmente da bacia do Mediterrâneo, enriquecendo os comerciantes da cidade. Então, os comerciantes eram ricos, eles comercializavam vários produtos. Isso fazia com que tivesse um ponto, um centro comercial bastante organizado. Vamos lá. Laís, quem adora vários deuses é politeísta ou monoteísta? Politeísta. Mariane, quem adora um único Deus é monoteísta ou politeísta? Vários deuses. Um Deus. Um Deus. Politeísta. Poliesportivo, muitos. Muitos. Muitos deuses, politeísmo. Um único Deus, mono, um Deus. Vamos lá. Os árabes acreditavam em inúmeras forças da natureza, que eram divinizadas por eles, ou seja, eles adoravam esses deuses. Então, eles eram politeístas. De acordo com a sua cultura, tais forças os acompanhavam, influenciando nos seus atos ou mesmo nos seus pensamentos. Eram crenças tão dispersas quanto o próprio povo árabe daquela época. Ou seja, quem aqui na sala é monoteísta? Mateus. Mateus? O Mateus também. A Mariane. Isso. Nós somos monoteístas, porque nós cremos em um único Deus. Eles, naquela época, eles eram de maioria politeístas, com um mercado organizado.
Vamos lá. Lembra disso. 4 meses ao ano, os problemas, hostilidades são problemas, rixas, pequenas confusões. Então, durante 4 meses ao ano, os problemas entre as tribos eram suspensos, inclusive entre os habitantes das cidades, que permaneciam presos aos costumes, aos laços tribais. Isso ocorria em razão da peregrinação a Caaba. O que era a Caaba? Que ainda é um templo de forma cúbica, onde se encontrava ídolos das divindades cultuadas, como Rubal, deus protetor de Meca, Alate, a deusa Sol, Alamanate, a deusa do destino, e também tinha a Pedra Negra. O que seria a Pedra Negra? A Pedra Negra teria caído milagrosamente do céu, como se fosse um meteorito, nos dias de Adão. O único culto comum era a adoração à pedra. Eles adoravam a pedra que tinha caído do céu. Provavelmente é um meteorito considerada de origem celeste. Se caiu do céu, é de origem celeste. Uma das tribos de beduínos, os comercializantes dos desertos, essa tribo chamava Coraixita, e eles eram os guardiões do templo. Então, vamos. Uma das tribos de beduínos, denominada Coraixita, era a guardiã do templo. Aqui nós vamos ter a figura da Caaba. Hoje ela está em Meca. Meca está na Arábia Saudita, e para lá os muçulmanos fazem peregrinação. O que é peregrinação? Pode falar. Professor, é porque eu estava andando pelo Google Maps, aí do nada eu parei nesse lugar. Aí eu lembrava de alguma coisa que era de história, só que eu não lembrava o nome. Que eu parei bem nesse lugar, assim, que tem tipo um Street View, sabe, no Google, para você ver, assim, o mapa. Eu sei. Vamos lá. Continuando. Aqui nós temos a peregrinação. O que significa peregrinar? Eu estou peregrinando lá para a Romaria. O que eu vou fazer em Romaria? Alguém liga o microfone e fala para mim? Aqui em Patrocínio, as pessoas fazem peregrinação para a Romaria. O que é peregrinar? Elas vão lá fazer um pedido? Vão fazer um pedido? Só pedido? Não, na verdade, elas vão lá agradecer também? Vão agradecer? Agradecer a quem? A Deus? A Deus, mas antes de Deus, quem que está lá exposto ou exposta? Eu esqueci o nome da santa que fica lá. Nossa Senhora? Da Aparecida? Da Abadia? Na Aparecida também tem peregrinação. Então, vejam bem, os muçulmanos... Vou fazer cocô, mamãe. Tá. João, coloca a muda aí para nós. Ô, mamãe, eu tô isso do meu. Os muçulmanos, pelo menos uma vez na vida, tem que ir a Meca. Então, durante 4 meses, essas tribos se tornavam amigas ou deixavam as encrencas de lado, as rixas de lado, e ficavam unidas para ir adorar a pedra lá na Caaba. Ok. Aqui agora, exercícios, ok? Então, vocês vão pegar o caderno de dever. Pronto. Peguem o caderno de dever. Vou achar aqui. De dever. Vamos lá. Vamos começar aqui. Nós vamos colocar aqui um título, a data. Que dia que é hoje? 17/2/2021. Professora, Oi. o seu caderno é aquele que a gente fez os meus desejos e sonhos? Sim, para senhora. 2021? Esse mesmo. Então, vamos lá. Capítulo
1. Como chama o capítulo 1? Expansão muçulmana Vamos copiando aí. Tá? A tia Tânia vai escrevendo, vocês também vão escrevendo. Não pode demorar que a aula vai cair. Não pode escrever de caneta, só de lápis. Oxe. Graças a Deus, que minha caneta não tá funcionando mais. Só de lápis. Nossa senhora, mas tem uma formiguinha aqui que ela junta no corpo inteiro, não me deixa em paz. Sai, bicho. Aqui vai saltar uma linha, ó. Aí vai colocar assim, página. Estou esperando vocês, tá? Nós temos 2 minutos para copiar isso que vai cair. Pronto. Pronto, pessoal? Estou aguardando vocês. Vai cair. A aula vai cair, eu vou chamar de novo. Vou fazer chamada. Tá. Quando cair, vocês podem entrar no mesmo link. Não vou mandar outro, não. Tá bom.